Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! Vocês sabem que bandeira é essa? Não. Não sabe? Não. Você? Também não. É a bandeira da Inconfidência Mineira. Quer dizer liberdade, ainda que tardia. É isso mesmo. A Inconfidência Mineira foi um movimento importante no caminho do Brasil, de colônia de Portugal a país independente. Ela aconteceu aqui em Ouro Preto, Minas Gerais, que na época se chamava Vila Rica. A nossa teleaula de hoje vai dar um mergulho na Inconfidência. Vamos saber por que e como ela aconteceu. E por que ela não deu certo. É que os inconfidentes acertaram o lema da sua bandeira: liberdade, ainda que tardia. Por mais que se tenha ouvido falar sobre Inconfidência, é sempre bom esclarecer algumas coisas sobre ela. Começando do começo. Vamos lembrar da situação do Brasil desde o descobrimento e durante a colonização. Durante o processo da colonização, o interesse de Portugal no Brasil era um só: explorar tudo que pudesse ser extraído daqui e comercializado fora. Era a fase mercantilista. A metrópole, no nosso caso, Portugal, mantinha a colônia, isto é, o Brasil, dependente e submissa. Era o tempo do pacto colonial. Quase 3 séculos de pacto colonial. O mundo mudou muito em 3 séculos. Vamos ver que mudanças foram essas. Já no final do século XVII, tanto nas metrópoles quanto nas colônias, esse sistema de exploração começou a ser posto em xeque. Na Europa surgiu uma nova maneira de ver o mundo: o liberalismo. Os economistas liberais eram contra o pacto colonial. Tudo deveria ser livre: a concorrência e o comércio direto das colônias com outros países. Eles também achavam que a riqueza de uma nação devia se basear na agricultura e na indústria. Para os liberais, a produção era importante. O liberalismo foi a semente do capitalismo que conhecemos hoje. Defendia os interesses da burguesia, a classe social que combatia os direitos da nobreza e do clero. Questionava o poder exagerado do rei, o absolutismo. O século XVIII foi o tempo da independência das 13 colônias inglesas da América do Norte e da Revolução Francesa. Ficou conhecido como o século das luzes. Foi o século do iluminismo. Iluminismo, um movimento intelectual que se baseava na ideia de que, apenas através da razão, era possível compreender e explicar o mundo. Século das luzes. Século do iluminismo. Mas quem foram os pensadores que escreveram sobre as novas ideias? Alguns dos pensadores que puseram no papel as novas ideias foram Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Pensadores que lançaram o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. E agora você deve estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver com a nossa teleaula? Com a Inconfidência Mineira? Pois tem tudo a ver. As ideias viajam, se espalham, conquistam novos defensores. E no Brasil, as ideias iluministas pegaram, como haviam pegado nas colônias inglesas da América do Norte e na França. A aristocracia brasileira queria garantir os seus privilégios. Também queria deixar de ser dependente de Portugal. Isso era novidade por aqui. Mas por que será que no século XVIII a independência passou a ser o objetivo das revoltas? Esta é uma igreja do século XVIII. Dá para perceber que nessa época a região das Minas era muito rica, não dá? Só para fazer uma igreja dessas, né? E essa riqueza toda trouxe poder.
os filhos das famílias prósperas mineiras iam estudar na Europa. E lá descobriam as ideias liberais burguesas do iluminismo. E é claro que não podiam deixar de comparar essas ideias com a situação do Brasil. E isso gerava a revolta. Veja esta carta que um estudante brasileiro em Paris entregou a Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era o embaixador na França da primeira nação independente da América, o que hoje são os Estados Unidos. Sou brasileiro, e sabeis que minha desgraçada pátria geme em um espantoso cativeiro, que se torna cada dia menos suportável. Estamos dispostos a quebrar nossas cadeias e fazer reviver nossa liberdade, que está completamente morta e oprimida pela força. Como você está vendo, uma parte das causas da Inconfidência Mineira veio de fora. Eram as causas externas. Fatores externos da Inconfidência Mineira. As ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos. Os estudantes brasileiros trouxeram essas ideias da Europa para o Brasil. Assim, a consciência de libertação foi se formando. Nós já vimos que os brasileiros ricos tinham uma situação muito boa aqui em Ouro Preto, a antiga Vila Rica. Agora, será que eles se rebelariam só por causa de ideias novas? Ou havia também causas internas que davam motivo para uma rebelião? Os mineiros não estavam satisfeitos com os altos impostos cobrados pelos portugueses. Também discordavam do controle das atividades econômicas. Era proibido produzir artigos como roupas, alimentos e ferramentas nas regiões das minas. As minas sofriam intensa fiscalização dos funcionários da metrópole para evitar o contrabando. Por último, importantes figuras da sociedade mineira deviam grandes somas à coroa portuguesa. Nós estamos chegando aonde nós queríamos. O clima que provocou a explosão da Inconfidência. Nós já vimos tudo que causou a revolta. Agora nós vamos ver como ela aconteceu. Quando o imposto arrecadado não alcançava a soma que a coroa portuguesa exigia, era feita a derrama. Quer dizer, a cobrança da diferença entre o imposto devido e o imposto pago. A coroa exigia 100 arrobas de ouro por ano. Em quilos, isso dava 1.500. Em 1765, faltaram 13 arrobas. Foi feita a derrama, a cobrança forçada da diferença. Em 1789, a situação piorou. A diferença acumulada era de 596 arrobas. Se tinha sido difícil pagar 13, imagine 596. As instruções para a derrama foram duras. As tropas do governo deveriam invadir casas e levar todos os objetos de valor. Foi aí que mineiros, padres, militares e pessoas da classe média prepararam um movimento. O dia da derrama ia ser também o dia da revolta. O povo, insatisfeito, com certeza apoiaria. Os participantes do movimento iam desde poetas como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, passando por padres como o Padre Rolim, até militares, os coronéis Domingos de Abreu Vieira e Francisco Antônio de Oliveira Lopes e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Esses participantes do movimento ficaram conhecidos como Inconfidentes. Eles tinham muitos planos, mas pouca organização. Mesmo assim, apresentaram um projeto de reformas revolucionário. Os Inconfidentes iam proclamar a República, e a capital seria São João del Rei. Convocariam todos os cidadãos para a luta, em caso de necessidade. Estabelecida a República, haveria a criação de indústrias de tecidos, fundições e de uma universidade. Além disso, as famílias pobres receberiam pensões, seriam doadas terras para o aumento da produção agrícola. E seria então adotada uma bandeira com os dizeres: libertas quae será tamen, liberdade ainda que tardia. Mas os nossos amigos inconfidentes eram melhores no planejamento do que na execução. Os Inconfidentes deixaram de fazer uma série de coisas. Não tomaram posição diante da libertação dos escravos.
Não se armaram, nem mobilizaram a população. E também não se prepararam para resistir à derrama. Um dos inconfidentes, o coronel Joaquim Silvério dos Reis, denunciou o movimento ao governo em troca do perdão de suas dívidas com a Fazenda Real. O governador, Visconde de Barbacena, suspendeu a derrama e mandou prender os implicados. Os principais envolvidos foram condenados à morte. No final, a pena de morte foi modificada para degredo perpétuo, que quer dizer expulsão sem volta para as colônias portuguesas da África. Só uma execução aconteceu, a de Tiradentes, que foi enforcado no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1792. Tiradentes foi o único a ser executado. Ele assumiu suas ideias e também foi o único a divulgar essas ideias para o povo. E o governo sabia que o perigo estava aí. Por divulgar suas ideias de liberdade, Tiradentes era a maior ameaça. Além da Inconfidência Mineira, vários outros movimentos de contestação ao governo português da América colonial ocorrem no final do século XVIII e no começo do século XIX. Os mais importantes são o ocorrido na Bahia em 1798, conhecido como Inconfidência Baiana ou Conjuração dos Alfaiates, né? E dois outros movimentos apenas ensaiados, né? Na verdade eles não chegaram a ocorrer, né? Mas houve a suspeita de que eles pudessem ocorrer, né? A chamada Inconfidência Carioca de 1794, envolvendo uma sociedade de literatos no Rio de Janeiro, e a Conjuração de Pernambuco em 1801. Nenhum desses movimentos, incluindo as Inconfidências Baiana e Mineira, chega às vias de fato. Não há uma explosão revolucionária, uma explosão de contestação. Todos eles são abortados antes que eles ocorram. Mas a simples suspeita, né, de que eles pudessem se tornar então movimentos abertos já é o suficiente para mobilizar a atenção e a preocupação das autoridades portuguesas. Em geral, esses movimentos são bastante típicos. Eles ocorrem, né, assim como vinham ocorrendo ao longo dos anos anteriores de colonização, já desde o século XVI, em função de crises normais, mais ou menos corriqueiras no mundo colonial. Eles ocorrem por causa de uma excessiva carga tributária, por causa de descontentamento em relação a atrasos de soldos militares, crises de carestia, de fome, invasões externas, mas a diferença é que agora, no final do século XVIII, esses movimentos são cada vez mais politizados, eles portam conteúdos inovadores trazidos pelo ambiente revolucionário mundial e, além disso, eles contam com a participação de espectros sociais cada vez mais amplos. Se liga aí que é hora da revisão. Até o final do século XVII, o Pacto Colonial regulava as relações entre metrópoles e colônias. Portugal extraía riquezas do Brasil, cobrava impostos e nada disso voltava para cá em forma de benefícios. No século XVIII surgiu o Iluminismo. Ele defendia ideias liberais burguesas e norteou os movimentos como a independência das colônias inglesas na América do Norte, a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira. Movidos pelas ideias iluministas e dispostos a acabar com a exploração e os impostos altos, os inconfidentes mineiros planejaram uma revolta para o dia da derrama. Os inconfidentes não se prepararam devidamente e foram denunciados e presos. Tiradentes, por ser o único a assumir e divulgar as ideias de liberdade, foi enforcado em 21 de abril de 1792. E agora? Deu para entender por que, mesmo sem querer, os inconfidentes acertaram no seu lema liberdade, ainda que tardia? Leia o seu livro e pense. Qual foi, realmente, a importância da Inconfidência Mineira na história do Brasil?